Minhas queridas amigas internautas, que bom estar aqui novamente com vocês no meu programa Assunto de Mulher, na Web TV São Caetano, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, falando sobre o nosso universo feminino. Minhas queridas amigas, não esqueçam, cliquem em contato pelas redes sociais e enviem suas perguntas para o quadro E aí, doutora, que responderei aqui no programa, tá bom? Então, hoje, como não poderia deixar de ser diferente, nós vamos falar de uma doença silenciosa e que muitos dizem não ter cura, que é a endometriose. Para explicar mais esse assunto, eu recebo a minha querida amiga pessoal, essa médica ginecologista e obstetra, doutora Alba Zucco. Albinha, seja muito bem-vinda aqui no meu programa. É Obrigada, um prazer Silvia. recebê-la aqui, viu? É um prazer estar aqui e fico muito lisonjeada do seu convite. E ainda mais para falar sobre um tema que é o nosso dia a dia, né? E que você vai poder destrinchar melhor ainda, que elas estavam querendo muito falar sobre esse tema, que é endometriose. E é verdade, Silvia, a endometriose é uma coisa que cresceu bastante. Nos últimos 20 anos, antes disso, a gente não comentava nada sobre a endometriose, mesmo porque a gente não sabia sobre ela. Mas com as dores crônicas, que é uma das principais causas da endometriose, dos sintomas clínicos, e a infertilidade, e com a tecnologia, principalmente da videolaparoscopia, as coisas foram crescendo e realmente hoje, dentro do consultório médico, é uma das coisas que a gente está tendo no dia a dia com muita frequência. Oba, e o que é a endometriose? A endometriose, Silvia, é fácil entender. A camada de dentro do útero, que todo mês a gente menstrua, que eu brinco que é como se fosse o ninho de um bebê que você não engravidou, ele descama e sai na forma de menstruação. Quando você tem esse endométrio fora do útero, na trompa, no ovário, no peritônio, às vezes fora dessa região pélvica, pulmão, bexiga, intestino, a gente chama de endometriose. Então, endometriose é o endométrio, a camada de dentro do útero, que fica fora do útero. Nós temos uma entidade em específico que é a endometriose do músculo do útero, que hoje a gente denomina de adenomiose. É importante, né, Alba, saber dessa diferença, né? Como que se dá o diagnóstico? A endometriose é assim, qual é o padrão ouro para você fechar o diagnóstico? É a videolaparoscopia. Então, é aquele exame que a mulher vai, se interna, faz um furinho no umbigo, enche de ar e o médico com uma lupa vai verificar toda aquela região pélvica. Então, lá ele vai fazer o diagnóstico, ele vai sugerir, ele vai tirar um pedacinho que a gente chama de biópsia e esse pedacinho vai para análise. Esse é o padrão. A ultrassonografia, muitas mulheres acham que é a melhor forma de se ver a endometriose, não é. Quando você tem a endometriose no ovário, ele ainda forma um cisto, que com o Doppler, que é quando você vai ver a quantidade de sangue que vai para aquele tecido, você pode até sugerir em 90% que possa ser uma endometriose. Mas o diagnóstico definitivo é só quando você fizer a videolaparoscopia. Hoje os colegas que fazem a vídeo também se utilizam muito da ressonância magnética. Então, onde aquele processo inflamatório vai mostrar espessamentos, principalmente perto do reto, com o útero, que é o reto vaginal, que são as endometrioses profundas. Então, isso vai auxiliar para que ele não tenha tanta surpresa na endometriose, na videolaparoscopia sobre a endometriose. Mas ainda o método ouro é a videolaparoscopia. Oba, e dizem que é a doença da mulher moderna, né? Isso é verdade? Porque tantos casos, você tem recebido muitos casos no seu consultório? Eu tenho recebido muito caso, Silvia, mas eu acho que são por quê? Primeiro, com a tecnologia. Segundo, que o médico passou a pensar mais. A mulher realmente hoje, com a mudança de vida, com o profissional, hoje essa mulher pensa em fazer bebê a partir dos seus 29, 30, 32 anos. Nós já estamos pegando com uma mulher com 39 anos falando assim, ai nossa, agora eu quero ter bebê. E aí ela passa 1 ano, 2 anos tentando fazer bebê e ela não consegue. Aí um dos exames fundamentais que a gente tem que investigar nessa infertilidade é a endometriose. Oba, o que sugere ela ir marcar aí no consultório do ginecologista? Quais são os sinais e sintomas que fazem procurar?
Hoje com os programas de televisão, né, principalmente do Fantástico, a gente tem muito disso. Nossa, você teve dor, você vai no ginecologista porque pode ser uma endometriose. A gente tem que ter calma e critério. Quando se fala em cólica, não é porque você só tem cólica que é uma endometriose. Essa cólica é primeiro, segundo dia da menstruação, essa cólica é a menstruação inteira e fora da menstruação. Você tem dor no coito quando você passa a menstruação ou você não tem essa dor? Então, a gente tem que especular essas coisas e aí você pensar se pode ter um risco ou não. Hoje, uma das coisas que a gente pensa são os fatores hereditários. Hoje, para você ter ideia, uma menina de 15 anos chega com cólicas muito fortes, que com os anti-inflamatórios não melhoram, com a pílula anticoncepcional não melhora, e ela fala, minha mãe teve endometriose, minha tia teve endometriose, minha irmã tem endometriose. Tire a menstruação dessa menina, porque ela tem uma chance muito grande de ter endometriose no futuro. Então, essas características já são super importantes. Mas a maior, a causa, a forma que essa paciente chega e que você pensa na endometriose é a infertilidade. É aquela mulher jovem de 28, 29 anos, já faz 2 anos que está tentando fazer bebê, não sente nada. De 10 mulheres que têm endometriose, 3 não sente nada, não tem dor, não tem dor no coito, não tem cólica, não tem histórica clínica na adolescência, ela vem porque ela não engravida. E você vai investigar, parceiro não tem alteração, ela ovula direitinho, mas quando você vai para a videolaparoscopia, ela tem uma endometriose e às vezes grave, grau 4, e que realmente é bastante complicado e assim, às vezes a gente necessita fertilização in vitro para essa mulher fazer bebê. Oba, e a endometriose, ela pode provocar alterações do ciclo menstrual? Não, Silvia, a endometriose puramente simples, que não é a do útero, que é a adenomiose, ela não te causa alteração do ciclo, porque o ciclo quem te dá é a parte hormonal. Agora, quando ela tem adenomiose, que é a endometriose dentro do músculo do útero, o mais comum é o sangramento excessivo, tanto na quantidade quanto nos dias, que é a menorragia. E é o que você falou, saber diferenciar o tipo de cólica de uma cólica menstrual da cólica da endometriose. Sim, porque todo mundo acha que só a cólica, que a gente dá o nome de dismenorreia. Ter dismenorreia, nossa, mas ela é muito forte, doutor. Eu sei, eu acredito. Por quê? Porque a cólica, ela é classificada em leve, moderada e grave. A leve é aquela pessoa, aquela mulher que fala assim, nossa, eu nem percebo, não preciso de nada. A moderada fala assim, eu já preciso tomar medicação. E a grave, ela vai para o hospital. Então, quer dizer, toda vez que ela menstrua, ela vai para o hospital, ela precisa tomar medicação endovenosa, ela perde dia de trabalho. Nossa, temos estatísticas muito legais, principalmente nos Estados Unidos, que falam da perda na parte de trabalho com essas mulheres, sim, do custo que gera tudo isso. Então, hoje, você precisa fazer sim esse diagnóstico, não só pelo dia a dia dela, pelo trabalho, como mulher, porque afeta muito a parte sexual e principalmente a fertilidade. Oba, como você comentou, o padrão ouro é a videolaparoscopia. Os convênios hoje em dia cobrem esse tipo de exame? A maioria dos convênios cobrem sim. Não adianta você pedir para o convênio que ela precisa fazer uma videolaparoscopia porque ela está com endometriose e infertilidade. Normalmente deve ser feito porque ela tem dor, que é a dor pélvica crônica. Então, os colegas que trabalham com isso, eles já sabem todo esse esquema, a maioria paga sim. É um procedimento invasivo que nós chamamos, por quê? Porque essa paciente tem que se internar, tem que tomar uma anestesia geral. É muito light, no outro dia ela está de alta, a vida do dia dela fica normal em uma semana, tanto nas atividades físicas, de trabalho, sexual. É rápido, é muito prático, mas é invasivo. E a maioria dos planos já estão pagando sim. Ou alguma coisa que as minhas queridas amigas internautas têm muita dúvida. A endometriose pode levar ao câncer? Graças a Deus, não. Então, a endometriose, apesar dela ser tenebrosa, a gente tem pacientes que sofrem muito com dor e a nossa obrigação é tirar isso.
tanto que as cirurgias por vídeo acabavam sendo muito invasivas, às vezes com retirada de pedaços de intestino quando compromete, mas isso já diminuiu bastante. Por quê? Porque atrapalha a vida dela, a parte sexual, ela fica uma mulher amarga, depressiva, ansiosa, tanto que isso é uma característica de personalidade dessas pacientes com endometriose. Elas são prolixas. E você tem visto no seu consultório o resultado com relação a vídeo laparoscopia, um resultado bom? Você chega depois a complementar com mais alguma coisa? Quando a gente manda para vídeo e se faz o diagnóstico de endometriose, Silvia, a gente, normalmente o colega, ele te classifica se é uma endometriose leve, que é pouquinho, se é mais grave, moderada, e se é intensa, onde você vê todos os órgãos dessa mulher grudadinhos com as aderências que se criam lá dentro pelo processo inflamatório. A partir disso, você tem que ver qual é o objetivo dessa mulher. Se essa mulher ela estava só pela dor, não existe dúvida. Hoje você tem que tirar a menstruação dela até ela menopausar. Então hoje nós estamos com medicações muito modernas que proporcionam isso. Então nós tínhamos desde as injeções, que ela tinha um grande defeito. Da mesma forma que ela bloqueia todos os seus hormônios, desde a sua parte do cérebro, da hipófise, hipotálamo, que são os análogos do GNRH, eles davam muitos sintomas. Então essa mulher parecia uma menopausada. Ela tinha onda de calor, insônia, depressão, pele seca, ansiedade, vagina seca, atrapalhava no coito e principalmente a parte óssea, aumentando o risco de osteoporose. Sim. Agora veio uma medicação que é oral, que é um progestágeno, que é o Dienogest, e que a gente está usando assim com resultados já na parte clínica muito legal, porque essa medicação promete desinflamar tudo que a endometriose promove, e com isso a mulher melhora muito da dor. E alguns trabalhos mostrando que isso daí, em 1, 2 anos, poderia melhorar a parte de fertilidade dela. Mas como essas pacientes aparecem já com a infertilidade, como é que você vai fazer esse procedimento e falar para ela, olha, você vai ficar mais 6 meses, 1 ano tomando medicação? Porque ela não sangrando, ela não vai engravidar. Ela não está ovulando, tá? Alguns trabalhos mostram, e isso é muito legal, já tive a oportunidade de ter no consultório, que você faz a vídeo, ela serve não só para fazer o diagnóstico, quer dizer, ela tem ou não. Qual o grau? É leve, moderado ou grave? Puta, vamos ajudar ela? Então você cauteriza os focos de endometriose e você corta algumas aderências. Então você ajuda a tratar. E 6 meses que se segue essa vídeo, aumenta a taxa de gravidez. Então a gente já teve mulheres que fizeram esse procedimento, você já entra com medicação que induz a ovulação, você tem um esperma normal, essa mulher engravida em 2, 3 meses. Então é muito gratificante. E qual que é a melhor coisa para endometriose? Não é menstruar, não é? Você quer 9 meses sem sangrar? É o melhor tratamento para essa mulher. Albinha, vamos para um breve intervalo, minhas queridas amigas, mas não saiam daí que o papo aqui está muito interessante e volto logo a seguir com a minha querida amiga Alba, ginecologista, falando mais sobre endometriose e com o quadro E aí, doutora? Não saiam daí. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Minhas queridas amigas, após esse breve intervalo, volto agora, daqui a pouco, com esse bate-papo gostoso com a minha querida amiga aqui, Alba, falando sobre endometriose. Mas agora vamos às perguntinhas do quadro E aí, doutora? Bom, tem algumas perguntas de amigas internautas. Uma delas seria a Vilma de Diadema, que gostaria de saber. Doutora, eu venho apresentando infecção urinária de repetição. O que fazer? Vilma, na realidade, infecção de repetição
seriam 4 infecções durante o período de 1 ano ou 2 infecções no período de 6 meses, tá? É lógico que é importante com o seu ginecologista investigar as suas causas. Mas assim, o que eu posso te dar de orientação? Então, é tomar bastante ingesta de líquido, 1,5 litro a 2 litros por dia, evitar de segurar muito tempo para ir urinar, então a cada 4 horas procurar esvaziar bem essa bexiga. Outra dica importante, quando você for ter relação sexual, faz uma asepsia, toma um banho primeiro, depois do ato sexual, procura expelir aquela urina, tá? Porque às vezes no contato sexual pode ir pela urina, às vezes alguma bactéria que ficou retida. Então, assim, são orientações importantes. Evita aqueles spray que às vezes usa na vagina, porque tudo isso pode ajudar a levar uma contaminação para a urina. Outra coisa importante, sempre se limpar da frente para trás, tá? Fazer uma boa asepsia da parte genital toda. Por quê? Porque às vezes pode trazer bactéria do ânus para a vagina, tá bom? Mas se tiver tendo muito quadro de repetição, não deixe de procurar seu ginecologista para maiores informações, tá bom? Simone de São Caetano, ela gostaria de saber, por que nós chegamos na menopausa? Simone, às vezes eu me questiono isso também, viu? Porque eu brinco com as minhas pacientes e falo que nós mulheres deveríamos chegar, né, minha querida amiga Alba, deveríamos chegar na menopausa com 70 anos. Pra quê? Para não passar por todo esse estresse, todo esse processo que a mulher tem. Mas é simples explicar, ou seja, na realidade é a falência ovariana em deixar de produzir os hormônios femininos. Tá? Então, chega uma certa idade, dos 48 aos 52 anos, é a faixa etária mais comum da mulher estar entrando na menopausa. Então, ela deixa de produzir os hormônios femininos. E aí, o que acontece? Os óvulos que são produzidos durante toda a nossa, né, até essa faixa etária, eles deixam de ser produzidos. Entra em falência o nosso ovário, tá bom? Helenice de São Caetano, ela pergunta, eu realizei uma colposcopia e a médica viu uma manchinha. O que pode ser? Veja, Helenice, com certeza a sua médica ginecologista vai te orientar direitinho com relação a essa manchinha. Às vezes, na colposcopia, como joga um líquido chamado ácido acético a 3%, e nós olhamos num aparelhinho chamado colposcópio, que aumenta em 10 a 40 vezes esse colo do útero, ela viu lá uma manchinha branquinha que quando jogou o Lugol, ele não corou aquela região e ela achou melhor biopsiar. Então vai depender dessa biópsia, desse resultado dessa biópsia, é que ela vai te orientar. Não significa que todas as manchinhas é alguma coisa. Uma das suspeitas pra gente seria o HPV, mas fica tranquila porque depois desse resultado ela vai te orientar qual que vai ser o melhor tratamento, tá bom? Tenho mais uma pergunta aqui, Viviane de Mauá. Doutor, eu realizei um ultrassom das mamas e o médico viu vários cistos. É preocupante? Veja, Viviane, graças a Deus, hoje em dia os cistos, algia mamária, que é dor na mama, estão enquadradas nas alterações funcionais benignas da mama, tá? Que é o nome que mais se enquadrou com relação às patologias benignas. Hoje em dia a gente não fala mais em displasia mamária, hoje em dia nós falamos em alterações funcionais benignas e o cisto é uma delas. Graças a Deus, às vezes 80% das mulheres têm cisto na mama e cisto é patologia benigna, tá? Cisto simples, tem vários cistos, isso eu só vou acompanhando, é só acompanhar, tá bom? Lourdes do Ipiranga, ela quer saber, ainda sou virgem, devo colher o Papa Nicolau? Veja, não sei minha querida colega aqui, Alba, mas assim, eu não oriento a colher o Papa Nicolau, porque na realidade não teve a ruptura do ímen. Então não tem uns espéculos de virgem bem pequenininho, mas não há necessidade de eu colher o Papa Nicolau lá no fundo, bem no colo do útero. E outra, como o HPV é um dos 90% predisponente ao câncer de colo, a moça ainda que não teve relação sexual, ela não vai ter necessidade de colher porque ela não teve esse contato ainda. Tá bom? Bom, minhas queridas amigas, já volto aqui com a minha querida amiga Alba, falando um pouquinho mais sobre endometriose. E eu volto àquela pergunta, Alba, que você frisou bem, por sinal, que a endometriose ela não evolui para câncer. E câncer de endométrio? Elas, às vezes pode ser que elas confundem um pouco, endométrio, câncer de endométrio, endometriose. Tem alguma correlação? Graças a Deus também não, Silvia. Realmente é uma coisa, né? Endometriose, endométrio, não. Qual que é o melhor tratamento para endometriose? Não sangrar. Então, menopausada vai ter endometriose? Não. Qual que é a faixa de incidência maior da endometriose? São as mulheres de 30 a 40 anos.
Não que ela desenvolveu ali. Isso veio desde a adolescência, mas é onde a gente descobre. Então, você acaba falando dos 30 ao 40. Mas na menopausa, essa mulher não vai ter endometriose. E qual é a faixa etária do câncer de endométrio? É a mulher menopausada. É aquela mulher que não menstruava mais e, de repente, começa a ter hemorragia. Tem que procurar o médico. Portanto, endometriose aumenta o risco de ter câncer de endométrio? Não. E Alba, outra coisa que elas ficam super preocupadas, que é uma das coisas que a endometriose fala muito, né? Elas nunca, assim, não é nunca, elas não podem engravidar quem tem endometriose? Olha, Silvia, é uma coisa que a gente fica assim bem receiosa, mas pode engravidar sim, a gente já teve, graças a Deus, muitas mulheres que engravidam, mas ela vai ter que passar por tratamento. Dependendo do grau da endometriose, de quanto que afetou esses órgãos internos, como o útero, trompa e mesmo a cavidade peritoneal, não se sabe se a endometriose produz substâncias tóxicas que ajudam a impedir o contato do óvulo com o espermatozoide. É uma fisiopatologia que ainda se estuda e tudo que a gente não sabe certinho é muito mais difícil a gente tratar, tá? Mas depois que você faz a vídeo, que você começa o tratamento, você pode engravidar? Pode sim. Muitas das pacientes também, às vezes, vão ter que utilizar a fertilização in vitro, que é o famoso bebê de proveta, tá? Mas pode conseguir engravidar sim. Tá ligado também a fatores hereditários? Você estava comentando um pouquinho no começo, quais são as hoje causas? Alguns trabalhos estão mostrando que tem sim um ponto no cromossoma, né? E que isso poderia ter sim características hereditárias. Hoje, quando nós temos as meninas de 14, 15, 16 anos com cólicas muito fortes e ela comenta algum familiar, mãe, tia, avó, irmã, prima com endometriose, a gente já faz essa menina parar de sangrar, porque realmente ela vai ter um histórico e uma predisposição maior. Como eu brinco, Silvia, zóio verde a gente não puxa, mas bereba todas. Então a endometriose é uma coisa que a gente tem que cuidar. Obi, como você comentou, muitas não têm até sintomas. Sim, de 10 mulheres, 4 mulheres não vão ter sintomas e com endometriose às vezes grave. Você só diagnostica na videolaparoscopia, porque ela não tem histórico de cólica, ela não tem histórico de alteração nenhuma, principalmente de dor no coito. E quando você vai ver, a causa da infertilidade dela é a endometriose. E o Sistema Único de Saúde, ele fornece esse atendimento para as pacientes? Ele fornece sim, já temos serviços e ambulatórios específicos para isso dentro da rede pública, da rede básica de saúde, ou se não, o próprio médico do SUS, ele já faz o diagnóstico e encaminha para um setor secundário terciário para dar complementação nesse tratamento. Inclusive, alguns hospitais oferecem até a parte de fertilização. Obi, depois de um tratamento um tratamento complementar, um resultado bom, ainda pode ter recidiva? Pode, Silvia. A gente não sabe qual mulher que vai ter ou não recidiva. Por isso, depois que você faz o diagnóstico de endometriose, veja certinho qual é o objetivo do paciente. Se ele quer engravidar ou se naquele momento ele não quer e o problema que o levou a fazer o diagnóstico foi por conta de dor. Se for de dor, tire a menstruação dessa mulher até menopausar. Se ela quer engravidar, ajude ela a engravidar. Engravidou? Tire a menstruação novamente, porque você não sabe quem é que vai desenvolver novamente essa patologia. Obi, olha como que é importante que você falou, porque muitas questionam, doutora, mas é saudável a gente ficar sem menstruar? Olha a importância. Nossa, isso daí é uma coisa, Silvia, que primeiro que a mulher moderna, né, por todas as facilidades, ela já não quer sangrar. Mas realmente hoje a gente descobriu que a menstruação, ela traz para algumas mulheres muitas coisas ruins. É a cólica, é o sangramento, é a TPM, é a dor de cabeça na menstruação que nada melhora. É verdade. Pô, aquilo judia muito dessa mulher. Então você hoje utiliza normalmente o anticoncepcional contínuo, você tira a menstruação dela e além disso de lambuja, protege de endometriose, protege de miomatose, não atrapalha a fertilidade dela. Muitas pacientes ficam com medo de parar o sangramento porque acham que a pílula fica guardada no corpo dela.
Não, a pílula não é de depósito. Como eu brinco, se fosse de depósito, não precisava dar todo dia. E não ficava louca quando os pacientes esquecem um comprimido com medo de engravidar. Então, não, essa paciente ela tem que ser esclarecida, acalmada e fazer a coisa certa. Então, em particular, do ponto de vista de dor e de endometriose, quando você suspeita, tire a menstruação. É possível a gente dar dica de prevenção para elas? Prevenção com relação à endometriose? É não sangrar. Mas aí depende muito do quadro dela, né? Não existe como você prevenir uma coisa e que a gente nem sabe o que é. Então, se essa menina, quando chega para você e vem com queixa de cólicas muito fortes, você já usou os anti-inflamatórios, que é uma primeira linha para você tratar a cólica. E como eu brinco, não é mais Buscopan, Troveran, é coisa da vovó isso. Hoje nós sabemos que a substância da cólica é uma substância inflamatória. Então, hoje nós utilizamos o anti-inflamatório. Ela não melhora, começa a ficar de orelha em pé. Vai para o anticoncepcional. Mesmo você fazendo ciclos 21, 24, descansa 7, descansa 4, ela tem cólica na menstruação, pense em tirar. Aí, nesse caso, você vai estar prevenindo. Mas fora disso, você vai parar para todo mundo? Então, é um critério que vai ter que estar o médico e o paciente conversando a respeito disso. Ai, minha querida amiga Alba, estamos no final de mais um programa. Que pena, porque o papo aqui estava delicioso. E assim, deixa o seu contato para minhas queridas amigas internautas. Deixa sim. Meu nome é Alba Lúcia Ramos Uco. Eu estou aqui em São Caetano, na Rua Amazonas, 363, sala 108. Estou à disposição. Estou aqui também para você, Silvia, à disposição, quando precisar, para a gente botar um papo. Para mim foi um prazer enorme, porque trabalhamos juntas, né? Foi um prazer enorme você vir ao meu programa. E já fica o convite para voltar, Alba. Muito obrigada. Para falar sobre outro tema também. Com certeza. E minhas queridas amigas, não esqueçam, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia, com vocês. Um beijo e até lá.